Fala família da Softball, firmeza? Família, tô aqui pra gente falar desses jogos de quarta, né? Das quartas de finais da Copa do Brasil. Vou começar pelo jogo do Fluminense, que recebeu Fortaleza no Maracanã. O Fluminense começou o jogo tentando tomar a iniciativa, né, da partida, avançando as linhas, marcando pressão e colocando bolas no campo do Fortaleza. Mas quando o Fortaleza tinha bola, era muito agudo e prejudicou muito a defesa do Fluminense, né? Em duas desatenções ali, né? Na primeira, o Nino acabou fazendo o gol contra após uma puxada de contra-ataque do Robson e ele chegou a chutar no gol e a bola rebateu no Fábio, bateu no Nino e acabou entrando logo aos 12 minutos de partida do primeiro tempo. E nos acréscimos do segundo tempo, outra escapada do Fortaleza, dessa vez com o Sérgio Romero. E outra falha defensiva muito grande do Fluminense, deixou o Romero sozinho. Ele finalizou na saída do Fábio e fez o segundo gol. E só que o Fluminense, no segundo tempo, mesmo com o resultado adverso, né, esse resultado tiraria o Fluminense das semifinais. E, e aí na volta, logo aos 15 minutos ali de partida, mais ou menos, o Martinelli sofreu um pênalti que o zagueiro Tite, se eu não me engano, acaba cometendo em cima dele, um pênalti desnecessário, na minha opinião. Ele estava de costas pro gol, né? Tava dentro da área, mas estava tentando trazer a jogada pra meia lua aqui pra tentar reiniciar, né? E o Tite faz a alavanca nele. Ele acaba sofrendo um pênalti. No primeiro momento, o árbitro acaba marcando falta, né, ali perto da linha da grande área, mas o VAR chama, analisa e vê que é um lance factual, né? Ele nem precisou ir no vídeo e vê que realmente foi dentro da área e acaba marcando o pênalti no Fluminense, que o Ganso conclui muito bem, a categoria extrema do Ganso, como sempre, e coloca o Fluminense com 2-1, que levaria o resultado para os pênaltis. Até o momento, né? Mas o Fluminense muito de cima, com muito volume de jogo. O Fluminense chegou a dar 5 chutes, né? Chegou a tentar 5 chutes, 7 do alvo, contra 12 do Fortaleza e apenas 4 do Fortaleza no alvo. Os dois times tiveram um aproveitamento relativamente interessante, né? Das finalizações, mas o Fluminense, o agregado ajudava, né? Já o Fluminense e após uma troca de passes ali com o Ganso e o Arias cruza e o Cano naquilo que ele mais sabe fazer, né? Dentro da área, finalizou muito bem, sem chance pro goleiro do goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, e faz o gol de empate, dá números finais da partida, e o Fluminense consegue uma classificação heróica, mas também, no meu ponto de vista, não precisaria ter se complicado tanto na partida como se complicou. É o preço que o Diniz, né, o técnico do Fluminense, paga por querer um jogo mais ousado, uma saída de bola mais técnica, né? E eu acho que, principalmente na primeira linha defensiva, ele não tem jogadores com essa qualidade para sair jogando com a bola no chão, mas é o que ele quer, é o que ele quer que o time dele faça. Então é o risco que o Fluminense sempre vai correr aí. Com adversários mais. E o Fortaleza é um adversário qualificado, mas contra, por exemplo, um Fluminense, um Flamengo, perdão, um Palmeiras, o próprio Corinthians, né? Que será o adversário do Fluminense nas semifinais. É um risco que eu particularmente, e quem sou eu para dizer, né? Nunca treinei nem nada, nem futebol de botão, mas assim, é um risco que eu evitaria se eu fosse treinador do Fluminense, sair jogando
pelo chão toda hora. Eu acho que você pode fazer variações em alguns momentos, né? O time adversário baixou as linhas, vão sair com a bola no chão. Subiu as linhas, quebra a bola, deixa o atacante disputar a segunda bola ali e vamos ver o que dá. Esse é o meu ponto de vista. Mas é isso, galera. O Fluminense teve 71% de posse de bola, posse de bola sempre muito alta, né? Do Fluminense, mas basicamente é isso que eu tenho que falar do jogo. O Fluminense consegue a classificação merecidamente, apesar de ter, na minha opinião, vacilado principalmente no início da partida. E o Corinthians, hein, família? O Corinthians recebeu o Atlético Goianiense na arena, onde o Corinthians é muito forte. Após 2 resultados considerados ruins, né? A eliminação na quarta-feira passada, na terça-feira, perdão, contra o Flamengo e também a derrota no Clássico após a eliminação. O Corinthians consegue uma redenção boa, incrível, né? Em cima do Atlético Goianiense no jogo de ontem. E cara, assim, o Corinthians fez 4 gols, se impôs do início ao fim na partida, mereceu o resultado. O Gil abre o placar aos 42 do primeiro tempo. O Yuri Alberto, nos 5 minutos do segundo, e logo após aos 11 minutos, faz 2 gols, e ele estava precisando, né? Eram 9 partidas, já com a camisa do Corinthians e nenhum gol marcado. Ele foi contratado para isso, né? E não estava conseguindo fazer. Na verdade, ele fez 3 gols, né? Que também no final da partida ele fez o terceiro, o quarto do Corinthians e o terceiro dele. Então, assim, o Corinthians consegue uma vitória importantíssima, que vai dar moral para ele nos próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro e também para enfrentar o Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. O Atlético Goianiense fez uma partida muito abaixo. Tudo bem, a gente entende a qualidade da equipe do Corinthians. Realmente são jogadores com nível técnico maior do que a equipe do Atlético Goianiense tem à disposição, mas o Atlético poderia ter tentado se impor mais taticamente, nas divididas, e ontem faltou isso, né, o Atlético, e assim, por isso foi total merecedor. Eu acho que ficou muito claro, pelo menos pra mim, tá? Não sei por Vitor Pereira, que o Roger Guedes pode jogar junto, sim, do Yuri Alberto. Os 2 jogadores se completam. O primeiro gol do Yuri Alberto foi uma arrancada do Roger Guedes, onde ele vai pro meio, né? Eles trocam de posição ali. O Yuri vai fazer a beirada enquanto ele tá driblando os jogadores adversários. E ele acha o Yuri Alberto livre de marcação. O Yuri Alberto finaliza no meio das pernas do goleiro Renan, do Atlético Goianiense. Então, assim, eu acho que eu primo muito por qualidade técnica. Se eu fosse montar um time, meia dupla de ataque, o trio, né, na verdade ali, porque o Watson jogou muita bola do lado esquerdo e você pode fazer esse corredor com o Watson ali, do lado esquerdo, né, o Watson indo e voltando, até porque é um jogador mais jovem, com mais disposição física, apesar de ter a sua qualidade técnica também. Eu acho que ele é muito eficiente nessa função de corredor, e você libera ali o lado esquerdo com o Roger Guedes. Eu acho que o time fica equilibrado, na minha opinião, dessa maneira, né? É claro que o Vitor Pereira pode pensar diferente, mas eu acho que no jogo de ontem ficou claro que os dois podem jogar junto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. E aí, cara, falando do lado do Atlético Goianiense, o Jorginho na terça-feira, perdão, deu uma declaração que, cara, assim, é totalmente desnecessária, né? Já tem uma semana, 2 semanas, uma semana e meia, daí que os técnicos brasileiros estão muito incomodados com os técnicos estrangeiros,
principalmente o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? Então, assim, ontem o Jorginho deu uma declaração que não tem sentido nenhum, na minha opinião, né? Ele falou que tudo bem, ele falou algumas coisas, faz sentido, tipo assim, o futebol foi inventado na Inglaterra, né? Ninguém inventou o futebol. Não foi português, não foi brasileiro, não foi ninguém. Aqui nós, por algumas décadas, praticamos o melhor futebol do mundo, desde a década de 50. Eu acredito, né? Até os anos do final aí dos anos 90 e 2000. Mas os treinadores brasileiros estão muito incomodados com o êxito, parece, que o Jorge Jesus teve, que o Abel está tendo agora, que o Vitor Pereira possa vir a ter no comando do Corinthians. Então, assim, o Jorginho deu a declaração que é muito fácil ganhar títulos com um time do Flamengo e o time do Palmeiras. Queria ver o Abel ir lá no Atlético Goianiense e ser campeão brasileiro. Cara, eu acho que assim, é desnecessário. Ele foi criticar o Abel por ter falado que o Cuca errou taticamente, né? No jogo contra o Palmeiras, onde o Palmeiras ficou com 2 jogadores a menos. E assim, eu acho que o Abel tá sendo muito. O Abel e os outros técnicos também. O Jorge Jesus já foi, o Vitor Pereira pode vir a ser também se alcançar um certo êxito. A verdade é que os técnicos brasileiros, sendo eles Mano Menezes, Cuca e Jorginho, estão incomodados, né, com a soberania momentânea desses técnicos estrangeiros e estão, na verdade, eles estão preocupados com a Abel Ferreira assumir a seleção brasileira, né? A gente tem essa coisa aqui no Brasil de que a seleção brasileira tem que ser comandado por brasileiros. Eu acho que a seleção brasileira, como qualquer time no mundo, tem que ser comandado por aquilo que as pessoas que cuidam da seleção, da CBF, do Palmeiras, do Atlético Goianiense, acham competentes, independente da nacionalidade. Entendeu? Então, assim, o Abel se mostra muito competente. As respostas as cutucadas que os treinadores dão no Abel são muito mais em relação ao comportamento, né? E a vida até pessoal, às vezes, do que propriamente ao jogo, né? Quando o Abel é perguntado o que o Cuca poderia ter feito para furar o bloqueio que o Palmeiras fez na quarta-feira passada, ele responde direcionado à bola, ao futebol. Pelo menos é essa visão que eu tenho, né? Quando ele fala que o Cuca é um treinador vencedor, inteligente, e ele ia perceber quando ele visse o jogo que o Atlético Mineiro estava com muitos jogadores pela beirada do campo e não pelo meio, que era onde o Palmeiras tinha perdido 2 jogadores. E faz total sentido, na minha opinião, o que ele diz na bola. E ele até deu uma dica desnecessária. Eu, como palmeirense, fiquei até um pouco incomodado com ele ter falado isso. Porque ele deu uma dica, né? Caso isso possa vir a acontecer de novo, o Jorginho, o Cuca, o Mano Menezes já tem uma letra da onde eles podem atacar o Palmeiras, né? Então, eu acho que ele respondeu na bola. Ele foi até simples no seu questionamento. E ele já sabia também que o Cuca já falou que o Palmeiras tinha recuado muito, né? E o que o Cuca espera? O time com 2 jogadores a menos, que o time vai pra cima. O Palmeiras até chutou bola no gol. Eu acho que foi um jogo onde o time que estava com 2 a menos não ficou totalmente recuado, né? Chutou bola no gol, foi pra cima e tentou ainda buscar o resultado. A vitória é simples, né? Não tem problema normal. Mas assim, eu acho que essa tá avançando um pouco no limite, essa perseguição que estão tendo com o Abel no momento, né? Que tá em ascensão.
Isso precisa. Os caras têm conteúdo. O Jorginho tem mais de 30 anos de futebol, como jogador e como técnico agora. Então, assim, o Cuca tem muito conteúdo. Eu acho que é um dos melhores treinadores brasileiros aí que a gente tem no cenário nacional. É um treinador que ganhou muita coisa. É brasileiro, campeonato Libertadores, enfim, ganhou muitas coisas. Então os caras não precisam, mano, se aprimorem, estudem mais, ao invés de ficar se incomodando com o sucesso do outro. Isso é muito feio, até como pessoa, né? Eu acredito. Então, assim, é isso que eu queria falar. O Jorginho ontem acabou perdendo mais uma vez para um técnico português, né? Então, enfim, eu não estou falando de nacionalidade, mas vamos, né, buscar conhecimento. A gente precisa tentar aprender com esses caras e não ficar esvizinhando eles, porque os caras são diferentes, né? Não tem como a gente falar que não é, né? Então, é isso. Falar agora do jogo do Flamengo. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense lá na Baixada, na Arena da Baixada. Foi um jogo onde o Flamengo teve o domínio da partida o tempo todo também. Conseguiu fazer o gol aos 17 minutos da segunda etapa e atacando. Continuou atacando. Eu acho que o Felipão tentou entrar com 3 zagueiros, jogar com as linhas mais baixas, coisa que vinha funcionando pro Atlético Paranaense. Mas o Flamengo, cara, o Flamengo é um time que é difícil falar uma maneira certa de jogar contra o Flamengo. Não tem maneira certa de jogar contra nenhum time, na verdade. Mas eu acho que o Atlético deixou de agredir e tinha qualidade de agredir um pouco mais o Atlético, né? No segundo tempo tentou e levou um certo perigo. Quase consegue fazer o gol de empate. Então, ficar muito tempo sem agredir o Flamengo é meio de tomar. Eu não estou aqui para questionar o Felipão, porque pentacampeão do mundo, ganhou tudo que ganhou. Foi um revolucionário lá em Portugal também, né? Na seleção portuguesa. Então, assim, não estou aqui para criticar a estratégia dele, não. Mas eu acho que poderia ter tentado uma trocação maior contra o Flamengo. Não fez isso na primeira etapa e acabou pagando por isso no início do segundo tempo. Vamos aos números aqui. Ó, o Flamengo chutou 13 bolas ao gol do Furacão, acertou 7 chutes. Olha o aproveitamento de chutes ao gol do Flamengo. Ou seja, o Flamengo toda hora corre o risco de abrir o placar, né? Então é absurdo isso daí. No segundo, o Furacão chutou 10 bolas, isso muito no segundo tempo. Apenas um chute, né, no alvo. A posse de bola do Flamengo foi de 63% contra 37% do Furacão, e o Flamengo colocou mais de 200 passes no jogo a mais do que o Furacão. Então, totalmente merecida aí a vitória do Flamengo, poderia ter feito até mais. No segundo tempo o Furacão tentou uma reação, mas eu acho que se tivesse tentado esporadicamente algumas investidas ao ataque, teria conseguido até mesmo segurar ou segurar o empate, ou até mesmo, quem sabe, a vitória em relação ao Flamengo. Mas não foi o que aconteceu. Eles preferiu outro tipo de estratégia e acabou não tendo sucesso. Então, família, basicamente é isso. Vou ficando por aqui. Vou deixar o link do meu Instagram na descrição, do meu segundo canal. Curtam aí o que vocês acharam. Comentem, né, na verdade, o que vocês acharam dessa rodada aí, das quartas finais da Copa do Brasil. E curtam o vídeo, compartilhem, comentem, beleza? Valeu, tô ficando por aqui. Tchau, tchau.